Bom dia! Bom dia! Acompanhe na edição de hoje do UESB Notícias. Estudantes de jornalismo realizam prova do ENAD 2025. Reserva ambiental é palco de pesquisa acadêmica. Restaurante universitário é alvo de críticas pela comunidade acadêmica. O UESB Notícias começa agora. Os entraves enfrentados pelos estudantes e os avanços no funcionamento da residência universitária da UESB. Você confere agora na reportagem de Ana Vi Souto. Dentro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil é responsável pelas políticas de apoio ao aluno. Ligada a ela, a Coordenação de Acessibilidade, Permanência e Ações Afirmativas administra programas como o PRAE e o Mais Futuro. Hoje, a residência universitária vinculada ao PRAE dispõe de 22 vagas e 13 delas estão ocupadas. Apenas discentes que estejam habilitados ao Programa de Assistência Estudantil PRAE podem concorrer a uma vaga na residência. Para estudantes contemplados pelo auxílio do Programa Mais Futuro, que pretendem participar do processo seletivo da residência universitária, existiu uma mudança obrigatória. Quem está no perfil Moradia e recebe R$ 800, precisa migrar para o perfil básico, que oferece R$ 400. A residência universitária da UESB é fruto do movimento estudantil Rompendo Amarras, ocorrido em 2004. A partir da reivindicação dos alunos, começaram a surgir as propostas para a implantação da residência, que foi aprovada em 2008. O coordenador da COAPA, Leandro Santos, explica os critérios de acesso à moradia estudantil. Nós tivemos o edital nesse último semestre e foram ofertadas 12 vagas por um critério de vulnerabilidade socioeconômica. Mas um dos critérios é a distância. Tem que ter uma distância de no mínimo 100 quilômetros de Vitória da Conquista. Todas as pessoas que se candidatam subentendem que ela realmente precisa, que ela tem essa necessidade. Então, a gente tem uma vaga, um quantitativo de vaga que é limitado, e essas vagas têm que ser realmente distribuídas para as pessoas que mais necessitam. O estudante Hugo Brandão, do 7º semestre de História, diz que sem a residência não conseguiria continuar no curso. Venho de muitos anos pagando aluguel, assim, o custo de vida em Vitória da Conquista, desde 2019, vem aumentando assim, exponencialmente, principalmente na questão do aluguel. E eu eu tenho certeza, porque foi a saída que eu tive no momento para poder terminar meu curso. Yara Chaves, estudante de Ciências Biológicas, destaca algumas falhas na manutenção que impactam a qualidade de vida na residência. A estrutura consegue ainda manter as questões da convivência básica, mas um problema que está tendo muito é a questão de armários e camas estarem ficando velhos e desgastados, né? E também a questão das janelas e ventilação. Fui para o quarto PNE porque o mofo estava fazendo eu não conseguir dormir e também estava me adoecendo. Existe um processo já na assessoria de obras. Esse processo é para reestruturação geral da residência, ampliação do quadro de vagas, e isso requer também de um orçamento, né, que a gente repassa para a SAEB, para que eles incluam essas obras nos nossos próximos planejamentos. Os estudantes interessados em solicitar algum dos auxílios estudantis, fiquem atentos à publicação dos editais no site da UESB. Qualquer pessoa pode entrar livremente no campus da UESB em Vitória da Conquista. A ausência de controle de acesso preocupa estudantes e reacende o debate sobre segurança dentro das universidades públicas. Acompanhe agora na reportagem de Andressa Alencar. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entrar no campus não exige documentação nem autorização. O portão permanece aberto durante todo o dia, permitindo a entrada de qualquer pessoa. Para quem estuda ou trabalha aqui, essa liberdade tem levantado preocupações. Realmente falta um monitoramento aqui na faculdade, né? Inclusive teve aquele evento do moço que entrou aqui e ameaçou pessoas LGBTs. Então eu acho que isso traz bastante risco para a comunidade, né, acadêmica, mas também para os docentes, todo mundo. Eu não me sinto totalmente segura aqui dentro, mas sendo bem sincera, eu não sei dar uma sugestão de monitoramento eficaz, porque muita gente fala, por exemplo, de por policiais nas portas, eu não sei se essa é a exata solução, mas a questão de câmeras, talvez uma melhor identificação, acho que poderia sim ajudar, porque eu acho que quanto eu e muitas outras pessoas que eu conheço não se sentem totalmente seguras aqui dentro, até por situações, né, como eu disse, que já aconteceu. Casos de furtos e situações suspeitas já foram relatados por estudantes. A ausência de catracas, câmeras insuficientes e identificação na entrada deixa o campus vulnerável.
Para professores e alunos, o problema não é novo. É um desafio, né? Eu já estou na universidade tem 15 anos e faz 15 anos que a gente solicita mais câmeras dentro da universidade para que a gente tenha segurança. Dentro dos prédios também a gente já teve casos de roubos. Uma outra coisa que acontece, que é recorrente, é o abandono de animais no campus. E se a gente tivesse câmeras, a gente consegue gravar quem é a pessoa, a placa do carro. Então, a instalação de câmeras internas e externas na universidade, elas são importantes tanto para a proteção das pessoas, das mulheres e também para que a gente diminua os casos de abandono de animais aqui no campus. Aqui, na entrada principal da UESB, qualquer pessoa pode entrar sem identificação ou um controle. Essa falta de monitoramento reforça a insegurança entre alunos e funcionários. Enquanto não há mudanças, a comunidade acadêmica segue convivendo com medo e a sensação de vulnerabilidade. Para muitos estudantes, o acesso livre é sinônimo de risco. A equipe de reportagem buscou a administração da universidade para comentar sobre possíveis medidas de segurança, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Criado para fortalecer a formação acadêmica e aproximar a universidade da comunidade, o PET tem movimentado diferentes cursos da UESB. Veja o impacto do programa na reportagem de Bianca Cruz. O Programa de Educação Tutorial Institucional, o PETI, é um programa universitário que visa aprimorar a formação de alunos de graduação. A iniciativa segue o princípio do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Já era um sonho da gente de mais de 15 anos. A gente acha que toda a educação deveria ser tutorial, mas a educação tutorial é uma educação cara, onde 8 pessoas têm, vamos dizer, o luxo de ter um tutor, um espaço para trabalhar e umas regras para um sonho coletivo ser construído. Então, a educação tutorial, ela é uma educação, eu acredito muito na educação, é uma educação libertadora. Juntos, eles desenvolvem atividades que fortalecem a formação acadêmica e estimulam a produção de conhecimento dentro da universidade. Então, nós temos pautado em 5 pilares: o pilar do ensino, o pilar da pesquisa, o pilar da extensão, o pilar da inovação e o pilar da autopoiese, que é o autocuidado do indivíduo, o autocuidado do grupo, o autocuidado do setor, que é o Lindalva, o autocuidado do CIPEC, que o Lindalva está dentro, o autocuidado do curso de Ciência da Computação, que o PETI está gravado, e o autocuidado da própria universidade. Então, a gente parte do indivíduo e vai para cuidar do mundo. Cada participante cumpre 20 horas semanais, envolvendo-se em visitas técnicas, atividades extensionistas, pesquisa e produção acadêmica. As atividades são planejadas ao longo do ano e buscam aproximar os estudantes da realidade profissional e das demandas da comunidade. Dentro da universidade a gente faz pesquisa, projeto de extensão, então a gente estuda todas essas questões de desenvolvimento regional da Bahia. Então a gente senta, a gente tem as reuniões para fazer essas discussões, o que agrega muito. E na minha formação enquanto futura cientista social, o PETI ele vem proporcionar possibilidades de estudos, de conhecimentos que eu não teria se não participasse do projeto. Por trás das atividades, existe uma estrutura que precisa garantir a continuidade, recursos e orientação para cada grupo. E o estudante que ingressa no PETI, ele tem direito a receber bolsa no valor de R$ 700, que é o valor da bolsa acadêmica, do início até o final do seu curso. Fortalece ali também a questão da permanência estudantil e uma das principais filosofias da educação tutorial, que é o protagonismo discente, o trabalho interdisciplinar, a articulação, ensino e pesquisa e extensão. Isso fortalece o trabalho de formação, a formação acadêmica, científica, cultural, estética, tecnológica. Então, esse estudante que está no PETI, ele consegue desenvolver a atividade de ensino, de pesquisa, de extensão. Consequentemente, isso fortalece o seu processo de ensino-aprendizagem, a sua formação acadêmica, científica e profissional. E, de outro lado, contribui também para o fortalecimento do curso de graduação. Projeto de professor do curso de jornalismo é aprovado em edital e busca incentivar as pesquisas acadêmicas dentro do curso. Confira agora na reportagem de Carol Souza. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, promoveu neste ano o edital para incentivo à pesquisa e inovação tecnológica.
Nesta edição, o professor Adalton Fonseca foi o único escolhido do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, o DFCH. A ideia do projeto Laboratório de Inovação no Jornalismo Científico, ela nasce a partir de uma articulação nossa com o professor lá do CETEP, quando a gente identifica aí uma oportunidade de trabalhar com temas como a desinformação, a educação midiática, né? Como é que a gente pode tornar mais transparente os processos de produção científica para que esses jovens possam ser estimulados, né, os jovens do ensino médio, a virem para a universidade, né, conhecer um pouco mais o ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, colaborar para a produção de materiais de comunicação sobre a ciência para o público jovem, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente associa também os nossos alunos do curso de jornalismo, né, para poder desenvolver essas habilidades relacionadas a essa especialidade do jornalismo, né, que é o jornalismo científico. E aí é um projeto que eu vou tentar aqui aliar um pouco da minha experiência prática no jornalismo científico, da pesquisa em comunicação científica, para a gente poder trabalhar com alunos de jornalismo e alunos do CETEP na coprodução de materiais de comunicação científica, aí tentando tirar aí proveito do máximo de experiências, né, que esses jovens têm com a comunicação, entendendo um pouco mais, né, das características e daquilo que chama a atenção desse público, para que ao mesmo tempo a gente possa coproduzir, né, materiais que de fato possam ser disseminados para um público mais amplo, né? O projeto Laboratório de Inovação em Comunicação Científica é uma iniciativa do professor Adalton para aproximar jovens da ciência e da produção de conhecimento científico. A coordenadora do curso de jornalismo, Carmen Carvalho, reconhece a importância do projeto para incentivar os alunos a ampliarem o leque de opções no mercado de trabalho e também para que outros professores criem projetos de pesquisa científica. Este projeto é relevante para o curso de jornalismo porque também vai incluir os estudantes que poderão, juntamente com o professor, realizar pesquisas. E é na pesquisa que a gente constrói o nosso conhecimento em jornalismo, em comunicação e traz uma formação mais consistente para o profissional de jornalismo que vai estar aí academicamente desenvolvendo pesquisa, entendendo como é que é o método científico e também produzindo conhecimento para o curso de jornalismo, para a universidade e para a região sudoeste. O restaurante universitário da UESB, campus de Vitória da Conquista, oferece diariamente 3 refeições e conta com redução de preços para estudantes de baixa renda. Mas nos últimos meses, os serviços ofertados pelo RU têm sido alvos de críticas pela comunidade acadêmica. Implementado em 2005, o restaurante universitário da UESB, o RU, campus de Vitória da Conquista, atende diariamente centenas de pessoas, entre estudantes e profissionais que fazem as 3 refeições. Os habilitados ao Programa de Assistência Estudantil, PRAE, pagam R$ 2,00 em até 2 refeições diárias. Os estudantes cadastrados na Ação de Apoio Alimentar pagam R$ 9,00 no café da manhã, R$ 12,00 no almoço e R$ 11,00 no jantar. Os descontos são válidos para até 2 refeições no dia. Já para os usuários que não fazem parte dos programas de apoio, os valores são de R$ 18,00 o café da manhã, R$ 24,00 o almoço e de R$ 22,00 o jantar. O RU tem sido alvo de críticas pela comunidade acadêmica, que reclama das filas, da qualidade dos alimentos e de atritos de comunicação com a empresa que faz o gerenciamento do local. A estudante do curso de Direito, Carol Malheiros, destaca a qualidade dos alimentos do RU, mas reclama das grandes filas. Eu não tenho tanto a reclamar sobre a alimentação, porque eu vejo que é uma questão recorrente, só que eu acho que as filas, elas são bem grandes, então tem dias que às vezes nem é informado no grupo o cardápio, e aí se é lasanha, se é estrogonofe, uma coisa assim mais diferente. Tem muita gente, e aí eu vejo que o pessoal fica no sol, tem vezes que a gente fica no sol, às vezes chove, a gente fica na chuva também. Então, eu acho que a questão de poder pegar os alimentos demora muito para algumas pessoas, e o pessoal de fora acaba ficando esperando por muito tempo. Às vezes já me ocorreu de ficar esperando 1 hora. O café da manhã é disponibilizado das 7 às 9 horas, de segunda a sábado. O almoço é servido das 11 às 14 e o jantar é entregue das 17h30 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Em relação ao restaurante universitário, algumas medidas foram realizadas para um melhor atendimento. Além disso, a UESB realiza investimentos constantes de modernização na estrutura física dos restaurantes e do espaço do RU em Vitória da Conquista.
No campus de Vitória da Conquista, apenas 2 cantinas estão disponíveis para atender mais de 6.000 alunos. Acompanhe os bastidores da situação com a repórter Emily Juazeiro. A UESB, no campus de Vitória da Conquista, reúne mais de 6.000 estudantes, segundo dados da instituição. Apesar disso, apenas 2 cantinas funcionam no campus. Essa oferta limitada causa transtornos para quem depende do serviço e quem o oferece. Com muitos consumidores, a demanda de trabalho pode se tornar cansativa para as fornecedoras. A gente ficou aí quase 1 ano, né, funcionando sozinho. Então, assim, foi um período, né, que teve bastante filas. Nós tentamos atender a comunidade acadêmica, né, da melhor forma possível. Ficamos assim um pouco sobrecarregados, né, porque o movimento é grande, mas tentamos atender os alunos da melhor forma possível. Uma queixa frequente dos alunos refere-se à pouca variedade de cardápios, como relata a estudante Nara Silva. Geralmente eu nem frequento muito aqui a cantina porque eu não tenho opção, porque eu sou vegana, né? E não tem nenhuma opção de lanche para mim. Então, assim, eu acho que a cantina tem que melhorar muito, tanto essa como a outra, né? Eu acho que tem muita pouca opção, eu acho os preços muito caros, eu acho que tem que ter mais variedade, tem que ter opção vegana para quem não come. Segundo o presidente da Comissão de Licitação, Victor Barbosa, a abertura de novas cantinas também depende da proatividade dos fornecedores. A licitação ela ocorreu com a divisão de 4 lotes, sendo que o primeiro lote, o lote de Tapetinga, foi deserto e os lotes de Vitória da Conquista tiveram como vencedor um único licitante. No segundo lote e terceiro lote, não houve outro interessado, então o único fornecedor que participou foi o vencedor, bem como no quarto lote houve uma disputa entre 3 fornecedores, onde o primeiro colocado foi desclassificado por inabilitação de documentação e o segundo colocado foi convocado a apresentar esses documentos de habilitação que foram comprovados. A expectativa é que mais 2 cantinas sejam inauguradas no campus, incluindo uma próxima aos módulos 1 e 2. A chegada dessas novas unidades pode melhorar o fluxo de atendimento e proporcionar uma melhor alimentação ao público acadêmico. A TV e Rádio UESB completam, respectivamente, 30 anos de existência e 15 anos de transmissão. Veja na matéria de Ellen Mafra. O Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, o SURT, fica localizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, onde estão instalados os estúdios da TV UESB e da Rádio UESB. Criado em 2001, o SURT trabalha sem fins lucrativos e possui uma programação com conteúdos educativos e culturais, com o objetivo de educar, informar e entreter os telespectadores e ouvintes. A TV UESB, ela tem como objetivo principal, por ser emissora pública e educativa, de atender aos anseios da comunidade. Como a gente pode fazer isso? Através de um eixo que a gente tem aqui, que é o cultural, o social, o local e o de entretenimento. Então, assim, qual é o objetivo do nosso jornal? A gente tem que mostrar para a comunidade, a gente tem que informar, formar e trazer conhecimento para quem assiste a nossa programação. Então, a gente busca sempre analisar a notícia e traduzir aquele tema para quem está assistindo, porque essa é a nossa função. Como emissora educativa, a gente tem que formar o nosso telespectador para que ele entenda cada vez mais, para que ele construa um senso crítico, que ele tenha um pensamento crítico sobre aquilo que ele está recebendo na casa dele. A TV UESB e a Rádio UESB fazem parte da gestão do SURT. Este ano de 2025, a TV UESB completou 20 anos, enquanto a Rádio UESB, 15 anos, contribuindo para a comunicação pública da região. A emissora possui um alcance de sinal digital de 100 quilômetros. Assim, além de Vitória da Conquista, a TV abrange os municípios de Planalto, Poções, Barra do Choça, Aracatu, Tremedal e Belo Campo. Então, assim, a importância se dá porque a gente cria uma integração entre Vitória da Conquista e esses municípios que, de certa forma, eles veem a Vitória da Conquista em busca de serviços de uma maneira geral e também os estudantes dessas regiões, eles normalmente vêm a Vitória da Conquista. Então, a importância se dá na integração e também na comunicação para essas comunidades. A Rádio UESB foi implementada em 2010 e foi a primeira rádio educativa a ser implementada em uma universidade no interior do Nordeste.
A transmissão leva comunicação pública, entretenimento e cultura a municípios do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais. Todas as vezes que a gente entra ao ar, o nosso objetivo aqui na UESB-FM é sempre levar informação, formação e conhecimento para o nosso ouvinte, né? Trabalhando sobre esse tripé para levar para o nosso ouvinte informação de qualidade, informação que impacte no dia a dia dele e principalmente cumprir o nosso objetivo social e cultural, que é, dentro, né, de uma TV e de uma rádio educativas, levar esse conhecimento, levar esse conteúdo formativo para os nossos ouvintes. Para ouvir a Rádio UESB, é só sintonizar na frequência 97,5 em Vitória da Conquista e 106,1 na cidade de Jequié. Para assistir à programação da TV UESB, basta colocar o canal 4 da TV aberta e curtir a programação. No meio da agitação de Vitória da Conquista, um refúgio verde esconde um laboratório a céu aberto. A Reserva Ambiental da UESB é palco de pesquisas, aulas práticas e a esperança de um futuro mais sustentável para a cidade. Aqui, o barulho do trânsito some, dando lugar ao canto dos pássaros e ao sussurro das árvores. Esta é a Reserva da UESB, um pedaço de mata nativa preservada. A Matinha é uma reserva florestal de 71 hectares, que se ergue como um pulmão vital dentro da universidade e da própria cidade. Então ela é a grande reserva que vai ter aqui, assim como, por exemplo, o Poço Escuro, né, aquela reserva que a gente tem lá no centro da cidade. Agora aqui a gente tem uma reserva de mata de cipó que é fundamental, com a riqueza de espécies, abrigando espécies ameaçadas, como as perobas, né, como as metrodórias. Então ela é fundamental para garantir uma mancha de mata, no sentido real, é fundamental para garantir a biodiversidade da floresta estacional decidual. Para Avaldo, professor da universidade e curador do herbário da UESB, este fragmento preservado de mata é um patrimônio científico inestimável. É aula prática, campo de pesquisa e fonte viva de conhecimento. A reserva ela é insubstituível aqui por tudo que a gente falou, no ponto de vista científico, etc., né, cultural. Aqui as nossas experiências são interessantes, que você percebe assim com os alunos, quando eles começam a compreender o que é a floresta, começam a compreender o que é a mata, a importância dela, a cobertura, o solo, né? Aí você sente aquele prazer de ver que o aluno realmente no campo, né, compreendeu, começou a entender a importância, o fundamento do que é conservar, preservar. Então, quando você vê aí, essa é a experiência gratificante que fica comigo, com os grupos de estudantes, e a gente percebe, então, que a pessoa diz, eu nunca entrei numa mata, eu nunca vi isso, né? Então, ela começa a perceber um outro universo, diferente do universo urbano, propriamente, que a gente vive, né? Esse universo completamente, né, natural, das plantas, dos animais. Então, isso é muito enriquecedor. Preservar essa ilha verde é um desafio, mas que vale a pena. Afinal, este pedaço de floresta também é o pulmão de uma cidade que cresce e que não deve esquecer da natureza. A Coordenação de Cultura da UESB oferece um curso gratuito de teoria musical. Confira agora na reportagem de Helena Meira. Desde o dia 19 de agosto, a Coordenação de Cultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, vem ofertando um curso básico gratuito de teoria musical para pessoas a partir de 14 anos. O objetivo é ensinar fundamentos teóricos, como a leitura de partituras, acordes e ritmos, como explica a professora Luana Catalá. O objetivo principal do curso é alfabetização musical, teoria musical, ensinar a teoria musical, que é universal, não depende de nenhum instrumento. Ela é universal para todos os instrumentos. Então, eu queria fazer essa alfabetização em música e, junto à coordenação de cultura aqui da UESB, a gente conseguiu montar 2 turmas. A primeira começou em abril e a segunda começou em setembro. Além de proporcionar a compreensão teórica da arte musical, o curso também colabora diretamente para o desenvolvimento dos participantes. O curso, acho que foi uma maravilha que aconteceu na minha vida, porque são 2 professoras maravilhosas mesmo, que eu sempre tive vontade de estudar, não tinha condições, não tinha tempo, e graças a Deus agora está sendo ofertado esse curso gratuito, e a gente tem que aproveitar, né? Porque tanto Cláudia Cavalcante como Ana Catalá são 2 professoras maravilhosas, que abriu um leque de conhecimento, é como se a gente estivesse fazendo realmente, não uma reciclagem, né? Mas uma capacitação a mais, para a gente entender
todas as dúvidas da teoria musical e está sendo muito bom para mim, muito gratificante. Com aulas dinâmicas, os participantes aprendem, tiram dúvidas e trocam experiências. As inscrições para este semestre já foram encerradas. Após a conclusão do curso, os participantes terão direito a um certificado. Apesar do campus da UESB de Vitória da Conquista contar com uma área construída extensa, a falta de um local apropriado para o estacionamento dos ônibus coletivos tem causado transtornos para os usuários. O campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, de Vitória da Conquista, é o maior da cidade, contando com mais de 50 mil metros de área construída, sendo até mesmo considerado um bairro à parte pelos moradores da cidade. No entanto, algo que tem causado transtorno aqui no campus de Vitória da Conquista são os ônibus, que ao estacionarem nas proximidades do ponto final, acabam por ocupar uma das faixas da via que deveria ser de sentido duplo, atrapalhando a fluidez no tráfego de outros veículos aqui neste local. O prefeito de Campos, Adriano Calisto, afirma que, apesar de já ter solicitado a mudança dessas paradas, os motoristas continuam usando o local como estacionamento e fazendo longas pausas ali. Já tem um tempo, né, que eles vêm estacionando, né, que na verdade o ideal é só que seja ponto de parada de embarque e desembarque, né? Mas já tem um tempinho, não sei ele precisar exatamente quanto. Porque assim, teve uma época que eles começaram a parar, né? Nós conversamos com o pessoal, eles não pararam mais, né? E aí agora retomaram essa parada, né? Que, na verdade eles fazem um horário ali, alguma coisa desse tipo. Luan Aurélio explica o motivo dos ônibus ficarem ali estacionados e traz uma possível solução para esse problema. Primeiramente, os ônibus ficam parados pela demanda dos veículos, né? Tem horários ou da Atlântico ou da Aviação Rosa que eles fazem um intervalo aqui. Muitos deles fazem até 1 hora de intervalo. Então isso é mais por conta da prefeitura. E muitos ônibus articulados não têm espaço e acabam tendo que ocupar a via do lado esquerdo para a gente poder trafegar. Então, no caso, os ônibus que têm intervalo acima de 1 hora poderiam deixar o carro lá fora, tem um espaço lá fora que nunca ocuparia tanto espaço. Os articulados agora estão rodando direto, então eles não ocupam tanto espaço. Fica 15 minutos parado aí no máximo, mas os ônibus mais pequenos eles poderiam ficar lá fora. Para transitarem por aqui, colaboradores ou outros transeuntes precisam atravessar esse trecho pela contramão, já que os ônibus, ao estacionarem por aqui, acabam ocupando uma faixa da via, podendo ocasionar algum acidente devido a outro veículo estar vindo no sentido oposto. Já os estudantes também precisam dobrar os cuidados ao embarcarem e desembarcarem por aqui todos os dias para que também não ocorra um acidente. Ao ser perguntado sobre possíveis soluções para esse caso, Adriano trouxe algumas medidas que podem ser tomadas. Nós já solicitamos isso aí, essa questão para a assessoria de obras, para que ela pudesse nos dizer, né, qual é a orientação, se seria sentido único, né, ou se seria a questão também com as empresas. A primeira conversa que nós fizemos foi com o pessoal do transporte da Prefeitura Municipal e ele nos indicou, né, os contatos das empresas, né, da administração da empresa. E aí o que a gente vai fazer agora é encaminhar ofício para cada uma das empresas procurando solucionar, né, a questão. Na verdade, vamos informar que o local ele não pode ser utilizado como estacionamento para os ônibus, ele só pode ser utilizado como embarque e desembarque, né? E a gente, justamente por conta dessa situação. Indo além dos limites da universidade. A socialização entre alunos do curso de Direito ganha espaço com os Jogos Universitários em todo o Nordeste. Veja agora na reportagem de Jailton Gomes. O curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, marcou presença em mais uma edição dos Jogos Universitários de Direito do Nordeste, o JUD. O evento vai além da competição, fortalecendo o vínculo entre os estudantes e a identidade acadêmica das atléticas. Neste ano, a UESB competiu nas modalidades de vôlei e futsal, enfrentando equipes como UNEB, Unity e Soberana. No vôlei feminino, a equipe jogou 2 partidas, perdeu por 2-1 para o Danone e por 2-0 para a Unity. Já no vôlei masculino, a UESB fez uma campanha de destaque, venceu o Danone por 2-0 por WO, superou a UNEB também por 2-0, ganhou da Soberana por 2-1 na semifinal e disputou a grande final contra a Baiana.
ficando com o vice-campeonato após derrota por 2-0. No futsal masculino, a UESB estreou com a vitória, por 3-1 sobre a Perpétua, depois teve um duelo equilibrado contra o NEB, perdendo por 1-0. E encerrou sua participação em um jogo movimentado contra a Baiana, que terminou em 7-3 para a adversária. A Atlética é responsável por mobilizar os atletas, organizar treinos, cuidar da logística e representar o curso dentro e fora da universidade. Para muitos estudantes, participar da Fúria significa viver uma experiência universitária completa, que une esporte, amizade e formação acadêmica. Desde quando a gente recebe os calouros, a gente explica para eles a importância do JUD e o que é o JUD, que é um evento esportivo que abrange norte e nordeste do país, então realmente é uma vitória estar lá todos os anos. A gente sabe que essa prática esportiva é aquele desafogo para os estudantes, porque a gente passa por diversos semestres extremamente cansativos e a gente não pode ficar só bitolado com essa cabeça dentro da faculdade dos estudos, que é obviamente muito importante, mas a gente também precisa extravasar. Então o JUD e a Fúria vieram como essa forma de trazer esse alívio, esse sentimento de casa dentro da universidade para todos os estudantes. A participação da UESB no JUD tem crescido nos últimos anos e já conta com o apoio institucional da universidade, que financia transporte, hospedagem e alimentação dos estudantes. O resultado é mais que medalhas, é o fortalecimento da identidade do curso, o incentivo ao esporte e a construção de memórias que marcam para sempre a trajetória universitária. A previsão do tempo é fundamental para a vida de todos nós, mas para a economia do Sudoeste baiano, ela é uma questão de planejamento e muitas vezes de sobrevivência. A UESB está atenta a cada mudança climática. Nossa repórter Leda Lima mostra como a estação meteorológica da UESB se tornou o principal termômetro da região. No campus da UESB, sensores sofisticados trabalham 24 horas por dia. A estação não apenas registra o presente, mas constrói um histórico climático essencial para o futuro. Ela mede desde a unidade relativa do ar até a radiação solar. Dados que, analisados por pesquisadores, fornecem a base para entender a dinâmica do nosso clima, muitas vezes instável. Na climatologia e meteorologia, a gente trabalha com rede de informações associadas. Então, a gente recebe informações das outras estações. Aí, várias estações espalhadas, elas dão um diagnóstico de como é que é o comportamento climático desse lugar, dessa área. Não só nas estações em terra, mas também satélites no ar, porque a gente tem que monitorar basicamente tudo. Massa úmida, massa seca, temperatura máxima, mínima de um lugar. Então, a gente tem que pegar vários lugares simultaneamente espalhados no planeta. Então, como a gente pertence a essa rede, então a gente fornece para a Organização Mundial de Meteorologia. O conhecimento exato sobre a janela de estiagem ou a intensidade da próxima chuva define o plantio, a irrigação e, consequentemente, a produtividade do ano. É a ciência em tempo real, garantindo que o trabalho duro não seja perdido para o imprevisto climático. A gente tem informações aqui de desde 1932 até agora, que é para fazer prognóstico climático, como é que é o comportamento de todos esses fatores, El Niño, Laninha, inverno rigoroso, inverno pouco rigoroso, quantidade de vento. A estação meteorológica da UESB consolida-se como um pilar essencial de sustentabilidade e segurança para toda a região. Um investimento que traduz dados científicos e decisões mais acertadas para todos nós. Estudar longe de casa é um desafio para muitos alunos da UESB. Na matéria de hoje, mostraremos como eles lidam com o custo de moradia, alimentação e auxílios estudantis para conseguirem permanecer na universidade. Para muitos estudantes, entrar na universidade é realizar um sonho. Mas, para quem vem de outras cidades, o desafio vai além da sala de aula, encontrar onde morar e conseguir se manter estudando. O maior desafio, eu acredito que seja a saudade dos meus pais, né? Que a gente mora longe e vê só em épocas comemorativas ou feriados. E o auxílio ajuda bastante, principalmente pagando as contas da casa, como eu moro de aluguel, luz, internet, aí meus pais também me auxiliam, mas fazer a feira do mês também. Para ajudar na permanência, a UESB oferece auxílios como moradia, alimentação, transporte e bolsas. Mas, mesmo com esse suporte, muitos alunos afirmam que o valor não cobre todos os gastos mensais, principalmente aluguel e alimentação. Mesmo com auxílios estudantis, muitos estudantes precisam trabalhar, dividir casas ou contar com a ajuda das suas famílias. Entre dificuldades e adaptações, esses estudantes
seguem firmes na busca por um futuro melhor. A permanência para eles é um desafio diário e também um ato de resistência. Os estudantes concluintes do curso de jornalismo da UESB fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes no último fim de semana. O ENAD avalia a qualidade dos cursos de graduação e a expectativa é alta, especialmente depois do resultado alcançado pelo curso na última edição. O Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos pragmáticos, habilidades e competência adquirida ao longo da formação. No último dia 23 de novembro, aconteceu o ENAD 2025. O exame foi realizado pelos alunos do 8º e do 7º semestre do curso de jornalismo da UESB. Na sua última edição, em 2022, o curso tirou nota 4 numa escala de 1 a 5, se destacando como uma das referências em graduação da universidade. Muito tranquilo, né? Afinal, é um exame que avalia assim, o desempenho desses estudantes. Então, durante esses 4 anos, eu tive diversas matérias, disciplinas, onde eu aprendi muita coisa. Teve questões gerais ali, né, para saber mais ou menos como é que está o nível do estudante, e também questões relacionadas ao jornalismo. Caiu questões diversas sobre inteligência artificial, enfim, um monte de questões aí em si. Mas é isso, eu acho que foi bem tranquilo e é um exame muito importante também, né, para saber o nível do curso de jornalismo aí relacionado à universidade. Os resultados do ENAD servem como parâmetro para medir a qualidade dos cursos de graduação de instituições públicas e privadas, contribuindo para melhorias no ensino e na formação profissional. E a prova do ENAD foi uma experiência, mais uma das experiências legais do curso, foi só a oportunidade da gente fazer ali um balanço do que a gente aprendeu ou do que a gente ainda precisa rever, ainda mais nessa reta final, como você bem avaliou. Foi uma prova muito tranquila, apesar de algumas questões um pouco mais longas, mas é uma prova que abordou conteúdos que foram trabalhados pelos professores durante a graduação, então acredito que nem eu e nenhum dos meus colegas tivemos nenhum problema para realizá-la. Além de avaliar a aprendizagem dos estudantes, o ENAD é uma oportunidade para o reconhecimento do trabalho feito dentro da universidade e também mostrar que a comunicação ética forma novos profissionais. A biblioteca da UESB é mais que um lugar de estudo. É um centro de apoio ao aprendizado. Você vai conhecer os serviços e recursos disponíveis para os alunos. Implantado em dezembro de 1999, o sistema de bibliotecas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é composto pelas bibliotecas dos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Com um acervo diversificado, o sistema tem o objetivo de oferecer suporte aos processos de ensino e aprendizagem, reunindo e disseminando informações que contribuem para o desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos. O acervo da biblioteca inclui livros, trabalho de conclusão de curso, periódicos, mídias, e-books, bases de dados e até obras de arte. Parte desse material é adquirida por meio de compras, permutas com outras instituições e doações à comunidade. As bibliotecas da UESB são informatizadas pelo sistema Pergamon Web, que garante uma melhor gestão dos serviços oferecidos e do acervo. Nossos serviços, serviço de empréstimo, devolução, renovação, que é feito aqui no balcão. Mas o aluno também tem o serviço do Pergamon Web e o aplicativo do Pergamon, que é a nova ferramenta que a gente divulgou ultimamente, que ele pode fazer suas renovações na palma da mão, né? O aplicativo, quando ele abrir, é só ele escolher a instituição UESB, que já vai aparecer todas as ferramentas também, para ele poder pesquisar o acervo, tanto como pelo site. Ele tem as duas opções. Como tem também os QR Codes lá embaixo na recepção, que quando ele faz a leitura já abre na página e ele também pode renovar, como pode pesquisar. Entre os serviços disponíveis estão as visitas guiadas do projeto BibTour, que apresentam o espaço e funcionamento da biblioteca a novos alunos, além do serviço de referência, levantamento bibliográfico e treinamento com oficinas e palestras. Mais que um espaço de pesquisa, a biblioteca é também um ponto de encontro e convivência acadêmica. Um ambiente silencioso atrai estudantes em busca de concentração, enquanto outros aproveitam para desenvolver trabalhos em grupo e participar de atividades formativas. Eu costumo usar bastante a sala de estudos, né, que é um lugar tranquilo ali, eu pego o meu notebook e estudo ali alguma coisa, e também eu costumo pegar alguns livros da biblioteca, eu gosto muito dos acervos daqui, do acervo daqui, e tem muitos livros interessantes. Apesar das transformações digitais, o Cibuesb continua sendo um espaço fundamental para a vida acadêmica. Os desafios são constantes,
mas a biblioteca segue se reinventando para atender às novas gerações de estudantes. Aqui o espaço da biblioteca tem mais de 100 mil exemplares, então tem coisas que você não vai achar na internet, por mais que você pesquise, tem coisas que são pagas, e a biblioteca ela disponibiliza, né, um espaço completamente gratuito para os alunos chegarem, não só para eles pegarem emprestado, né, caso não tenham um cadastro, mas também para consulta. A biblioteca funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 9 às 2 da tarde. O catálogo e serviços digitais podem ser acessados pelo site da UESB, onde é possível fazer consultas, cadastros e acompanhar novidades do acervo. A UESB tem ampliado políticas que garantem acesso e permanência de estudantes historicamente afastados da universidade. As ações afirmativas já transformam realidades e abrem novos caminhos no ensino superior. As portas da universidade pública carregam histórias de quem sempre sonhou entrar, mas por muito tempo ficou do lado de fora. Aqui na UESB, as ações afirmativas vêm mudando esse cenário. Eu estava à procura como uma forma de ingresso. Fui pesquisar sobre mais a fundo e vi que tinha as cotas raciais. A faculdade, para mim, foi um universo totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido até então. Pois você vir de um lugar que você não tem qualquer acesso à informação, e você vir na faculdade, que você tem voz, que você sabe os seus direitos, e você pode lutar por seus direitos, porque a lei está ali para defender os seus direitos, é muito representativo. Há mais de uma década, a UESB adotou esse modelo de inclusão na universidade, modelo este que reserva vagas para estudantes de escola pública, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans. As ações afirmativas da universidade, ela tem 3 objetivos básicos, né, que diz respeito ao acesso, à permanência e o êxito acadêmico. A principal ferramenta de acesso, como todos conhecem, são as cotas, né? 50% das vagas são para pessoas que vêm de uma vulnerabilidade social, né? E desses 50% ainda há uma divisão de 70% das vagas para pessoas negras, que são pretos ou pardos, segundo o IBGE, e 30% para o restante de cota social. A outra preocupação é a permanência, né? Porque assim, a gente tem uma diversidade de público discente dentro da universidade. Então, assim, as principais ferramentas que nós temos nesse caso de permanência são as bolsas, que são os auxílios financeiros, o restaurante universitário, né? As cotas de xerox. E, além disso, nós temos outras ações para o desenvolvimento acadêmico do aluno, né? Que isso diz respeito ao quê? A necessidade de êxito acadêmico de conclusão do curso. As ações afirmativas abrem caminhos aonde haviam muros. Aqui na UESB, quem entra por cotas não constrói apenas o seu caminho, mas também o futuro da universidade. Pesquisador da UESB descobre uma maneira de aumentar a durabilidade de frutas, como a manga. Você confere agora na reportagem de Vitor Barbosa. As frutas fazem parte do dia a dia e são fundamentais para a saúde. Ricas em vitaminas, fibras e minerais, elas ajudam no bom funcionamento do corpo e na prevenção de doenças como o diabetes. O problema é que muitas estragam rápido, isso porque elas continuam amadurecendo mesmo após serem recolhidas. Pensando nisso, o engenheiro agrônomo e pesquisador Matheus Almeida desenvolveu durante o programa de pós-graduação em agronomia da UESB uma película à base da mandioca e capim-limão, que aumenta a durabilidade de frutas como a manga. A gente produz uma solução chamada solução filmogênica, solução formadora de filme, ou também conhecido como revestimento comestível. Ela modifica a atmosfera externa e interna, ocasionando, portanto, redução do amadurecimento. Como? Pela redução principalmente das trocas gasosas, O2, o oxigênio e CO2, que é o dióxido de carbono, entra menos oxigênio que é requerido na respiração e sai menos CO2. E além disso, sai também menos água por transpiração, já que parte desta epiderme da fruta ela acaba sendo fechada. Ele conta que levou cerca de 2 anos para ter sucesso na descoberta e explica a escolha da mandioca e o capim-limão para o desenvolvimento da película. A mandioca é um dos produtos que mais produz na nossa região, na região sudoeste aqui da Bahia. Já fomos considerados os maiores produtores de mandioca do estado. E com isso, é o fortalecimento da agricultura familiar, já que o subproduto amido da mandioca é um dos subprodutos que mais é rentável para a agricultura familiar.
A película, desenvolvida por Matheus, facilita o transporte das frutas por longas distâncias e ainda trazem benefícios para produtores, comerciantes e consumidores. Então é um produto ambientalmente seguro, socialmente justo, então é um produto que deve gerar no ambiente menos resíduos e menos impactos ambientais, garantindo a alimentação segura. O Museu Regional, sediado na Casa de Henriqueta Prates, é um dos principais espaços de preservação da história e da cultura de Vitória da Conquista. Hoje iremos conhecer a importância desse patrimônio para a cidade. Localizado no centro de Vitória da Conquista, o Museu Regional Henriqueta Prates guarda um grande acervo cultural para a cidade. Além de abrigar um rico acervo sobre o passado da região, o museu também é um espaço de pesquisa e aprendizado. Entre os ambientes estão as salas Glauber Rocha, Rui Medeiros, Edmé Oliveira e Marisa Correia, que reúnem obras, documentos e objetos que contam a história do Planalto de Conquista. O museu hoje, sua importância está muito ligado, principalmente como salvaguarda do patrimônio histórico da nossa cidade. A gente está falando de uma casa de 142 anos, a gente está falando de um espaço onde valoriza principalmente a cultura local, tá? Desde os artistas plásticos até a cultura do dia a dia, do sertanejo, tá? Do pessoal do interior, né? Como Conquista sempre foi conhecida, principalmente naquela época. Valoriza principalmente a memória de Dona Henriqueta Prates. É um espaço de exposição. E como esse representante que guarda, né, o patrimônio, a memória e a cultura local, nosso papel também é muito transmitir essa memória, esse conhecimento, tá? Essa cultura à população, à comunidade. O museu fica localizado na Casa Henriqueta Prates. Henriqueta Prates foi uma das mulheres mais importantes da história de Vitória da Conquista. Uma mulher solidária, resiliente e forte. Ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Tanto socialmente como politicamente falando, né? Dona Henriqueta, ela nasce em 1863, na Fazenda São Pedro, onde hoje é o bairro Campinhos. Ela se casa aos 20 anos com o seu José Sátiro, que é um comerciante de tecidos. E ela fica viúva muito jovem. Hoje em dia é muito comum nós termos mães solteiras, mães solos como chefias de família. Há mais de 100 anos não era comum. Esse papel era exercido por homens. Então quando ela fica viúva, quem assume esse papel de liderança familiar é ela, tá? Também ela se torna uma pessoa muito conhecida, principalmente por ser uma pessoa caridosa. Então aqui na casa ela acolheu doentes, pessoas que não tinham onde morar, que não tinham onde comer, tá? O que comer. E acolhia aqui na casa. Em troca, eles acabavam trabalhando, ajudando no dia a dia, viravam os agregados da casa, tá? A casa foi hospital, num período que Conquista não tinha hospital e sofríamos com pandemias, então ela ajudou a cuidar desses doentes também. Outro ponto é porque, assim, a gente tá falando de uma família de elite, né? Uma família rica, obviamente. Então ela teve filhos muito envolvidos com a política, a família era muito envolvida com política. Teve Leôncio, que foi intendente, que é o equivalente a prefeito, né, durante um ano, e o mais famoso é Otávio Santos, por conta do nome da rua, mas que é filho de Dona Henriqueta e foi prefeito de Conquista também. Então, ela começa a aconselhar esses políticos, assim como governadores, como Otávio Mangabeira, que sempre, quando vinha à Conquista, vinha receber conselhos de Dona Henriqueta. O próprio Reis Pacheco, que foi casado com a sobrinha de Dona Henriqueta. E esse papel de conselheiro político era um papel extremamente masculino. Mulheres não participavam. Hoje, o Museu Regional segue como um importante ponto de cultura e educação. O espaço recebe visitas, realiza exposições, cursos e eventos que valorizam a história e as expressões artísticas da cidade e da região. E ficamos por aqui com o ESB Notícias. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.